Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 8 de revisão de programação em C. Eu sou o professor Clécio e nessa aula a gente vai rever aí a nossa estrutura do while. O while ele é uma estrutura também de repetição, porém, diferentemente do for, onde a gente especifica, né, um limite inferior e um superior, ou seja, de onde vai até onde vai, o while ele impõe uma condição de parada, tá? Condição de parada. Ou seja, ele só para a execução desse laço que fica em loop apenas se essa condição for verdadeira. Na verdade, ele só entra na estrutura do while se essa condição for satisfeita. Vamos ver um exemplo, né? Então eu vou, por exemplo, imprimir uma quantidade de vezes o meu laço while de acordo com o que o usuário digitar, né? Então eu vou colocar aqui printf digite um valor de repetição. E aí eu vou ler, né? Scanf, valor inteiro. Vou declarar esse meu valor aqui como tá indentado errado aqui. Vamos lá. Esse valor inteiro. Tá, e eu vou testar essa variável. Eu vou analisar uma condição para saber se eu vou entrar no meu laço while ou não, né? Qual é a condição? Eu só vou repetir a quantidade de vezes que o cara vai digitar se esse valor for maior do que zero. Porque se não for maior do que zero, então não vai haver laço de repetição. Então, eu vou repetir uma frase qualquer, como boa noite, bom dia, boa tarde, né? Olá, tudo bem com você? Então, eu vou fazer o seguinte. Enquanto a minha variávelzinha valor for maior do que zero, né? E ele vai fazer alguma coisa. Esse meu fazer alguma coisa, eu especifico através desse escopo de código aqui, abrindo chaves e fechando chaves. Então, se essa minha condição for satisfeita, se o que o cara digitar for maior do que zero, eu vou repetir, né? Eu vou escrever uma frase na tela. Porém, perceba que se eu não colocar... Como é que funciona a estrutura do laço while? Ele analisa a condição, se for satisfeita, ele executa o escopo do código, todo o código que tiver dentro dessas chaves. No final das chaves, ele volta de novo para analisar. Só que perceba, eu tenho que ler novamente isso aqui para ele me dizer se essa condição vai ser satisfeita ou não. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir a mesma coisa, né, a mesma pergunta, dentro do meu laço while. Por quê? Quando eu digitar qualquer valor negativo, ele testa aqui se é maior do que zero. Se não for, ele sai. Então perceba, eu vou colocar uma mensagem aqui. Saiu do while e finalizou o programa. O loop. Não, o programa mesmo. Então perceba, como existe uma condição, né, que tem que ser satisfeita ou não, eu tenho que testar essa condição dentro e fora, né? Isso é uma das formas lógicas de se utilizar o while. Qual é a outra forma lógica? Nós vamos testar aqui também. Então vamos lá testar o nosso programinha. Digite um valor de repetição. Eu quero que ele... Eu vou digitar qualquer valor, né? Vou colocar aqui agora um valor negativo. Ó, saiu do while e finalizou o programa.
Agora, como o valor de repetição me interessa, para me repetir a quantidade de vezes que a pessoa vai digitar, né? Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma estrutura for dentro do while. For para valor inicializando do zero até valor menor. Vou colocar aqui mais uma variável. Vou declarar uma variável aqui. Vou declarar uma variável de controle aqui, né? Int i até i menor do que valor, que é o que o usuário digitou. E mais. Então veja só, o que eu fiz, né? Agora nossa estrutura tá ficando legalzinho. Vou apagar aqui esse comentário, tá bom? É só um comentário. Eu declarei uma variável valor e vou pedir que o usuário digite um valor correspondente a uma repetição. Digite um valor de repetição. Eu quero que quando eu digite 2, ele repita 2 vezes alguma coisa. Então tá aqui o meu for. Primeiro ele verifica se esse valor é positivo, tá? Caso contrário, ele não entra dentro do meu while, né? Porque o meu while ele tem obrigatoriamente uma condicional bem no início, tá? Então se esse valor que o usuário digitar for positivo, ele entra dentro do meu for e imprime do zero até o valor que eu digitei. Vou até inserir aqui menor ou igual a frase, né? Olá, tudo bem? Vou botar aqui, você vai conseguir, né? Pronto, então ele vai imprimir a quantidade de vezes que o usuário digitar, certo? Quando ele terminar o meu for, ele sai do for e lê novamente o valor. Se eu digitar um valor negativo, ele sai do laço while, tá? E imprimir essa frase. Eu vou inclusive colocar aqui mais um printf, colocar assim, último valor digitado, valor. Pronto, só pra gente saber qual foi o último valor digitado, né? Então eu vou executar o nosso programinha, vamos ver se ele vai dar certo mesmo. Eu quero que ele repita 2 vezes. Ih, rapaz, tem que botar menor do que o valor digitado, senão ele vai incluir o último, né? E imprimir 3 vezes, ó. Vou colocar aqui menos 1. Ó, último valor digitado menos 1. Ó, ele imprimiu 3 vezes porque eu incluí o número digitado, né? Que foi o número valor. E aqui eu não coloquei o barra N, né? Ele imprimiu tudo na mesma linha. Então vamos fazer essa correção. Executar novamente 2 vezes. Ó, você vai conseguir, você vai conseguir. E ele tá me perguntando se eu quero de novo. Vamos 3 vezes agora? 3 vezes. Só uma vez. Tá aí. E agora eu vou sair. Menos 1. Finalizou o programa. O último valor digitado, menos 1. Então, perceba que nós podemos usar quaisquer outras estruturas dentro dos laços de repetição, tá? E nós também podemos colocar uma condição de parada, né, dentro do próprio laço, quando a gente quiser, quando a gente achar que devemos fazer essa leitura novamente. Então, eu vou alterar agora aqui o meu código para ele simplesmente imprimir. Eu vou inicializar o meu valor fora do while com 0, né? Pronto, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. A diferença
é que ao invés de mandar ler a minha variável valor, dentro do meu escopo do while, eu estou incrementando ela de mais um, sempre de mais um. Na primeira interação ela é zero, tá? Ela vai imprimir, ela vai testar primeiro, né, nessa linha, ó, 0 é menor do que 10, sim, então ela entra, imprime o zero, incrementa de mais um, agora o valor é 1, volta aqui de novo na minha estrutura while, 1 é menor do que 10, sim, ele imprime 1 na tela, incrementa de mais um, agora o valor é 2, e testa novamente, o valor é 2 é menor do que 10, sim. Então o que está acontecendo aqui? A gente está fazendo dentro da estrutura while a incrementação da minha variável valor, que eu inicializei ela lá fora. Então perceba que é a mesma coisa que a gente fez lendo uma entrada de dados pelo teclado usando a função scanf agora há pouco. Vou executar. Antes de executar, eu vou colocar o barra N aqui para ele ser para ele imprimir sempre uma linha após a outra, tá? Tá aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Até o 9, 10. Então, ele imprimiu a quantidade 10 vezes, mas perceba que ele sempre analisa uma condição. Então, essa é a diferença praticamente da estrutura for para a estrutura while. É essa condição de parada, tá? E é isso, pessoal, tá? Na próxima aula nós vamos analisar a estrutura do while na linguagem C para vermos exatamente agora o inverso, quando a condição é lida no final. Tá bom? Essa foi a nossa aula. Até lá. Encontro vocês na próxima aula. Até mais.